A mixagem é a terceira etapa da produção de uma música. É uma etapa bem técnica, onde nós vamos trabalhar todos aqueles materiais que nós gravamos, tá? E nós editamos nas duas primeiras etapas da produção musical. É na mixagem que a gente vai trabalhar bastante o console, tá? Para trabalhar a sonoridade do nosso material sonoro. Então, nós gravamos tudo, né? Nós vemos técnicas de gravação, nós vimos a edição, tá? Onde nós mudamos a forma, né? Nós mudamos a interpretação dos músicos, tá? Nós podemos mudar a afinação, nós podemos apagar partes que nós não queríamos, nós podemos colar partes, né? Criar loopings, tá? Tudo isso na edição. E na mixagem nós temos que trabalhar o som, a sonoridade de todo esse material que nós preparamos, tá? Então, teoricamente, quando a gente chega na mixagem, o arranjo, a música está totalmente pronta, né? Você só vai precisar trabalhar os sons, tá? E com que concepção a gente trabalha esses sons? A gente trabalha esses sons pensando numa finalidade para eles. Então, se ele vai ser uma música que vai pertencer a um CD ou que vai ser lançado na internet, a gente leva em conta, né, se ele vai ser uma música, se vai ser lançada na internet, se vai ser lançado em CD, se vai ser uma trilha sonora, se vai ser um comercial de televisão, se vai ser uma espera telefônica, né, se vai ser um jingle, tudo isso a gente leva em conta para mixar e depois masterizar. O formato onde vai ser tocado esse arquivo também é importante na hora de mixar, né? Se você vai fazer uma gravação mono, por exemplo, para tocar em algum aparelho mono, ou se você vai fazer uma mixagem estéreo, né? Uma música estéreo, como a 99% das músicas, né? Onde duas caixas de som vão reproduzir aquela música, ou se você já vai fazer aquela música surround, né? Onde você vai ter 5 alto-falantes para você trabalhar a música, né? Então, tudo isso tem que ser pensado no início de uma mixagem. Aqui nós estamos produzindo uma música estéreo, né? Uma música que vai ser reproduzida em 2 alto-falantes, tá? A principal diferença na quantidade de caixas de som que você vai ter são os pans, né? Qual material vai ficar na caixa da esquerda e qual material vai ficar na caixa da direita. Se você estivesse trabalhando mono, você não teria isso, todo mundo estaria na caixa do meio. E se você está trabalhando com 5.1, você tem que trabalhar as caixas que estão na sua traseira, as caixas que estão na sua dianteira e o subwoofer. Então, a mixagem é a etapa, tá, que vai fazer com que todos esses sons soem da melhor maneira possível juntos, né, em uma caixa ou em 2 caixas. Eu digo isso porque cada caixa ela tem uma resposta de frequência, né? A caixa ela toca dos 20 Hz aos 20 kHz, assim como a maioria dos microfones, né? Assim como a nossa audição. Claro que não é exatamente isso, a gente pode ouvir um pouquinho mais, outros podem ouvir um pouquinho menos, mas, de qualquer maneira, a gente tem essa faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz para a gente trabalhar. Se a gente tem só uma caixa, a gente vai ter que trabalhar bem os equalizadores, porque todo mundo vai estar naquela caixa. Então, se você tem instrumentos da mesma região, né, que estão tocando na mesma oitava, um piano, junto com um violão, junto com um teclado, tudo isso vai ter que ser organizado apenas em uma caixa. Trabalhando já em estéreo, a gente vai ter 2 monitores, né, para explorar essas frequências, né? Bom, então a mixagem é a etapa onde nós vamos trabalhar os sons que foram gravados e editados para que eles soem da melhor maneira possível no meio, tá, em que ele foi destinado. No caso aqui, vai ser uma música, um MP3 estéreo. Então, nós vamos falar de algumas técnicas, tá, de como se mixa uma música. Bom, a gente tem o console view, né? A gente pode ver aqui o view, console view, ele já está sendo visto aqui, não faz diferença. A gente tem aquelas outras visões, né, onde priorizam mais o console. Essa aqui prioriza mais a edição. Essa aqui prioriza bem o console, mas só dos volumes. E a mesa número 5 aqui é o console view. Quando a gente pega uma música para mixar, onde não foi a gente que gravou, onde não foi a gente que editou, a primeira coisa que a gente faz é ouvir bastante a música, ouvir os canais separados, tá?
para começar a mixagem. A gente tem que conhecer bem a música para a gente poder fazer o melhor possível. Bom, o console View aqui, ele está bem parecido com o antigo console do Sonar, porém, o Sonar X2 ele tem uma novidade aqui que é o Pro Channel, tá? Onde nós temos uns canais bem mais interessantes aqui do que nós tínhamos no console original. E nós vamos falar bastante aqui do Pro Channel aqui nesse capítulo.